Olá, pessoas, tudo bem? Desculpa aparecer assim com essa cara amassada, mas eu queria fazer uma introdução bem rapidinho, bem pequenininha pro vídeo que vai subir hoje, tá? O vídeo que vai subir hoje é uma live em que eu fui convidada para falar sobre adoção e foi disponibilizada lá no Instagram. Por isso que é muito importante você me seguir em todas as redes sociais. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho das notificações. Lembrando que esse vídeo é bem bacana para tirar todas as dúvidas e todas as perguntas que você pode ter sobre a adoção, sobre a minha família. Então, não esqueça de deixar o seu like e assiste o vídeo. Roda a vinheta! Boa noite a todos que seguem esse canal, né? Esse IG, Luciênia Pinheiro. Mais um dia de live, mais um dia com a live muito especial. Histórias aqui para aquecer o nosso coração. Enquanto nossa convidada chega, eu vou deixando alguns recadinhos. Quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é um grupo específico para adoção. É um grupo de apoio à adoção. A gente troca informações, nos fortalece, celebra junto nossas vitórias, nos ajuda nas nossas lutas diárias, né? Então, é um grupo específico para adoção. Nesse canal a gente fala de família, de resiliência, né, que a gente tem que ter para superar todos os desafios de ser família e também de adoção. A Gabi Paixão, melhor grupo. Realmente a gente tem conseguido, né, construir um grupo com muito respeito, aceitando todas as diversidades, nos ajudando. Realmente tem sido um ciclo terapêutico, né, de muito amor, de muita conexão. Hoje a live é bem especial, né? Porque, Lu, toda live tu fala é especial, porque toda história é única e singular, né? E fortalece a nossa jornada e aquece nosso coração. E hoje não seria diferente, hoje a gente também tem essa conexão com alguém que participa também dessa jornada da adoção. Então, estou esperando aqui o convite dela, da Natália Garcia. Se estiver por aí, já manda um convite pra gente te aceitar e a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Andréia, Viviane, a Gabi, boa noite. O Marcos, a Patrícia, a Ângela, a educadora Juliana, a Domínia Nutrição, a Lourdes, a Michele, a Viviane, olha, gente nova aqui no grupo. Ansiosa para escutar, que legal, a live tem sido muito boa. Vou esperar aqui a Natália chegar, pra gente começar o nosso papo com ela. A gente tem um canal no Telegram, mas a gente não tá colocando ainda informações lá como eu gostaria, né? Tô mandando um recadinho aqui pra Natália. Sempre acontece na hora certa. Vocês podem mandar perguntas e aí no final da live a gente... Exatamente, já estão respondendo o tema da live de hoje. Adoção tardia, existe adoção tardia? E a Natália, ela tem muita propriedade, né? Para falar com a gente sobre esse tema. Ela tá aqui já, tá conectada, já falta só entrar aqui. Deixa eu ver se eu já encontro ela aqui. Pronto. Convidei, que às vezes o Telegram tem mudado muito, né? Às vezes ele não tá dando a oportunidade das pessoas mandarem um convite, mas ela já tá chegando aqui para conversar com a gente hoje. Deixe suas perguntas sobre a adoção que ela vai responder, tá bom? Meu filho nasceu aos 18 anos, quando já estava saindo do abrigo.
18 anos, que deve ser uma história, né? Tremenda, Viviana. Vivi ama. Deve ser uma história tremenda. Se você quiser compartilhar com a gente, manda direct que te marca uma live. Sou filha do coração e hoje estou na fila para adotar. Só amor, que legal. Como é o nome do canal do Telegram? Todos os meus canais, o nome é Luciênia Pinheiro, tá bom? Lá eu quero colocar lá ferramentas mesmo de parentalidade, educação não violenta, de coisas práticas, né? Que a gente possa estar aí auxiliando. A Natália, ela tá com uma dificuldade sim aqui na internet. Estou enviando outro convite para a Natália. Vai poder dar certo. Agora aí deu certo. Chegou! Ê! Você tá de fone? Tudo bem. Você tá de fone de ouvido? Não. Você tem Não tá perto? me ouvindo? Tem. Tá bom. Porque o som sempre fica melhor. A gente fica mais conectada com o fone de ouvido. Geralmente a gente consegue ouvir melhor. Tá me ouvindo? Estou. Tá bom. Bom, então boa noite, gente. Vai começando mais uma live com a Natália Garcia. Natália, é uma alegria imensa ter você nessa live. Saiba que você já me fez chorar muito, viu? Muito obrigada. Eu assisti a sua entrevista, né, no canal da Mariana no YouTube. E aí você foi falando e eu fui chorando. E quando você falou, aí eu adotei uma piauiense. Aí eu desabei. Ela veio pegar aqui na minha terra, né? Agora eu tenho duas aí. Duas piauienses, olha só. Então é uma alegria imensa ter você aqui. Sua história é linda. E conecta muito ao meu coração, porque eu também tenho uma paixão pela adoção, que a gente chama, né, diante dos processos de tardia, adoção necessária, ou seja, a adoção de crianças com mais de 5 anos, que são a adoção das crianças que têm menos pessoas na fila da adoção com esse perfil Sim. para adotar. Então, eu E é a sempre tive grande essa maioria, na sensibilidade. verdade. Exatamente. Então, eu queria te agradecer muito pela tua generosidade de estar aqui essa noite. Queria te Obrigada pedir a que tu se você. apresentasse e já começa aí falando como é que as pessoas te encontram, que pessoas do começo e do final da live para ficar conectadas contigo, porque vale muito a pena seguir pessoas, né, que têm essa trajetória semelhante com a nossa, porque nos ajuda a fortalecer nessa jornada da adoção. Sim. Então, apresente aí para a nossa audiência. Meu nome é Natália, eu tenho 30 anos e 4 filhos através da adoção tardia. E eu compartilho a nossa história lá no canal no YouTube Natália Garcia e aqui também no Instagram Natália Lima Garcia. E a gente está sempre tentando abordar o tema de adoção da maneira mais real possível, mostrando os pontos de vista das crianças, mostrando o dia a dia, fazendo alguns vídeos mais informando, né, sobre a parte mais técnica, documentação, mas a gente tenta abordar o tema de uma forma muito fácil para qualquer pessoa entender e para encorajar também a adoção tardia. Sim, isso é muito importante. Eu tirei os comentários para a gente se concentrar na nossa conversa, mas as pessoas podem ficar fazendo perguntas e no final a gente abre as perguntas, tá bom, Natália? Ok. Natália, então me diz aí, como foi que surgiu o desejo, né? O desejo de ser mãe por adoção? Nos conte a sua história. Eu sempre pensei muito em adoção, sempre quis adotar. Aí, quando eu e meu esposo nós só namorávamos, a gente brincou que a gente queria ter uma filha que fosse negra, dos cabelão bem grande, cacheado, né? Aí eu brinquei com ele, eu falei, então a gente vai ter que adotar, porque eu não tenho essas características físicas. E aí a gente acabou levando isso a sério. E aí, depois de alguns anos de casada, a gente deu a entrada na documentação. Só que quando a gente viu toda aquela planilha que a gente precisa preencher, das características, a gente achou que não era o correto preencher aquilo, né? Caracterizar uma criança. Por que tirar a oportunidade de uma criança ser filho quando o que a gente quer é ser pais? Então, a gente falou, não, deixa em branco e vai ser o que Deus quiser. E aí já nos chamaram para 2 meninos, foi muito rápido, né? Porque quando você deixa em branco, quando você não coloca em idade, em empecilho, é rapidinho. Eu falo, gente, só tem fila para quem quer.
Quem não quer, não tem fila. Se você quiser adotar logo, você adota. É para quem Então tem foi muito rápido. um perfil mais Amplo. restrito, né? Quem tem um É, perfil amplo, né? Aí a fila realmente corre mais. Você se habilitou corre. quando? Foi em 2014, né? Acho que foi mais ou menos isso. Eu tinha uns 24 anos e tal. E foi bem rápido. Eu lembro que na última entrevista que eu tive com a assistente social, né, que era para ela assinar para o juiz da baixa, ela já falou dos meninos. Ela falou: Nossa, vocês são os únicos casais que deixaram um perfil amplo e a gente já tem 2 crianças. Se você quiser, assim que o juiz der baixa, vocês podem ir conhecer. E foi o que a gente fez. A gente ficou esperando só o juiz da baixa para ir lá conhecer as crianças. E eram 2 meninos, Danilo e Daniel. Na época, Danilo tinha 6, Daniel ia fazer 9. Aí, depois de mais ou menos uns 5 anos com eles, o processo foi bem vagaroso. Aí a gente falou: vamos entrar de novo na fila da adoção. É porque eles não Aí, estavam destituídos do poder familiar, mesmo com eles essa não idade. estavam. Não, Mesmo com eles não essa estavam idade, eles não estavam. destituídos. E também, aqui na minha cidade, não é muito organizado. Então, eles não eram destituídos, não tinha uma equipe técnica, a gente não tinha uma equipe para trabalhar. Vinha gente de fora resolver os processos. Então, ficava sempre assim, à espera de pessoas que nem estavam entendendo direito o processo. Então, por fatores de coisas, o processo acabou demorando muito. Tanto é que quando saiu a certidão, saiu escrito errado. Aí a gente teve que entrar com outro processo, pagar advogado para pedir uma certidão nova e saiu agora esse ano. Qual foi o erro? Escreveram um nome que, tipo, não perguntaram pra gente como a gente queria, o sobrenome deles. E aí colocaram todo o sobrenome da família biológica, mas todo o nosso sobrenome, e eles ficaram parecendo Dom Pedro. Aquela lista gigante. E aí era ruim até para eles, para assinar documento e tudo mais. E eles não queriam sobrenome antigo, eles queriam só o nosso sobrenome. É uma nova identidade. Aí, aí eles falaram: Não, mãe, esse nome é feio, esse nome é feio. Aí eu fui, entrei com o advogado. E aí o juiz aceitou e saiu agora, esse ano, a certidão com o nome correto. Nem que aceitar, né? Porque foi um erro, né? Você modificou o primeiro e o segundo nome? Porque pode, eu tirei né? Em alguns lugares, né? Então, eles tinham nome composto. Sim. Aí eu tirei o nome composto, porque eles não se identificavam, a gente não gostava, não era utilizado o segundo nome. Aí eu tirei o segundo nome, tirei todo o sobrenome, coloquei um sobrenome meu e um sobrenome do meu esposo. Aí ficou um nome bem curtinho, bem simples. Sim. Porque pode mudar o segundo nome. Aqui no Piauí me orientaram que não seria bom eu mudar o primeiro nome por causa da identidade, né? Os meus 2 primeiros vieram com 7 e com 5. Então eu acrescentei, eu coloquei Camila Ínia e a outra eu coloquei Tainara Lucy, né? Eu tirei o nome composto dele. Sim. Mas quando eu fui buscar a Clarice, nossa, eu amei a comarca daí. Foi super diferente, super organizada. A certidão em menos de um ano já estava pronta. Aí eles perguntaram no primeiro encontro: como que você quer que fique o nome dela, mãezinha? Você vai mudar o nome, vai mudar só o sobrenome? Eles foram muito ágeis. Aí eu já falei, eu perguntei pra ela, falei: filha, você gosta do seu nome? Você quer manter o seu nome, né? Ela falou: eu gosto, mãe. Eu falei: então vamos manter seu nome, vamos mudar só o sobrenome. Aí já saiu tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Lá eu não tive nenhuma dor de cabeça. Sim. É estranho essa questão do nome, que quando chegou elas ficaram, me bota meu nome de Rafaela, de Manuela, assim, essa questão Os meninos queriam um nome tipo de artista famoso. Falei, não é assim não. Eles que acham graça de trocar de nome, né? Natália, quais foram os maiores desafios da adoção tardia, né? Nesse sentido, da adoção de crianças maiores que você encontrou? Eu acho que a gente sofreu 2 vezes. Uma porque a gente era um casal, só eu e meu esposo, e de repente a gente já tinha 2 filhos grandes. Então a rotina muda, a intimidade muda, tudo. E a questão de que as meninas não, mas o Danilo e o Daniel, eles vieram com muitos problemas comportamentais. Muitos. Assim, eu acho que tudo que eu tinha que passar de difícil, eu passei com eles no primeiro ano. E tinha questão de que eles não tinham problema de saúde que diziam que tinham. Tinha coisa que omitiram. Então, assim, não que eu me importasse que meu filho tivesse algo.
Mas você não quer levar para o seu filho sem saber o que está acontecendo para o hospital, sem saber que ele tem determinada doença e tal. Então, assim, eu acho que tudo isso, não recebemos nenhuma documentação de saúde, então a gente não sabia o estado de saúde. A questão do comportamento muito ruim mesmo, educação, higiene pessoal, a questão do TDAH que o Danilo tinha. Então, assim, foi muita informação para um casal de primeira viagem, né? A gente aprender a lidar com tudo isso de uma vez foi assustador. Mas aí a gente foi persistindo, foi um dia de cada vez e as coisas foram se assentando. Então, aquele protocolo de saúde, eu recebi os protocolos de saúde, que tinha até as doses de dipirona que tomou, você não recebeu? Não recebi nada. Da Yasmin e da Clarice eu recebi, que foi a comarca do Piauí, que, gente, é muito excelente. E daqui da minha cidade eu não recebi nada. Pra você ter uma ideia, veio um raio-x de um osso que eles nunca quebraram, ou seja, não era deles esse raio-x. E o Danilo, ele veio tomando medicações extremamente forte, muito forte mesmo, como se ele tivesse esquizofrenia, e ele não tem. Eram para dopar mesmo e deixar ele quieto. Sim. Então, assim, tudo isso era muita coisa pra gente absorver, muita coisa pra gente entender, né? Aprender a lidar e tudo mais, mas aí com o tempo a gente foi pegando um jeito. Sim, essa questão da adaptação de crianças que têm comportamentos desafiadores é muito comum no processo de adoção, Sim. né? De não obedecer às regras, de não querer entrar na rotina da família, de certa forma passar pelaquela fase de teste, será se é minha mãe mesmo, ou se só é uma madrinha, se eu vou voltar, será se tem essa autoridade? Quanto mais a gente mostra essa autoridade, acaba sendo uma prova de amor. Agora eu pertenço a alguém, eu tenho um valor, alguém cuida de mim. Essa é a mensagem que a gente passa por meio do limite, né? Quando a gente estabelece esses limites. Eles têm necessidade de disciplina. Sim. Eles têm esse desejo realmente de ser puxado a orelha, né? Meio que inconscientemente, mas tem. Então é muita rotina e pulso firme. Eu acho que é muito importante os dois falar a mesma linguagem, né? O pai e a mãe, o parceiro, falar a mesma linguagem e manter firme ali, porque se um der liberdade, der brecha, eles vão sempre ir para o caminho mais fácil. Mas aí com o tempo pega. Só que eu sempre falo, é uma criança que nunca teve disciplina, nunca teve educação. Você vai ter que educar educação de anos, rápido, em pouco tempo. Então é desafiador, é assustador. Mas com o tempo tem jeito, não é que seu filho vai ficar rebelde e bagunceiro o resto da vida, não. É questão que você vai estar educando tudo de uma vez, né? Não é etapa, igual quando a gente tem um bebê. E o monitoramento é permanente, né, Natália? Sim. Porque já se Sim, passaram eu acho 10 mesmo quando anos sai de aqui. casa, né? Isso. Se passaram 10 anos e a gente vê assim, que tem que ficar sempre revendo algumas regras, alguns valores, algumas rotinas, para que realmente isso seja internalizado no comportamento. E tem a questão da fase. Uma fase eles testam você de um jeito, aí passa alguns anos e você fala, ufa, nunca mais sei daquilo. Aí eles começam a fazer outra coisa e você tem que lidar com essa outra coisa. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz aqui nas lives, mas que eu acho que é muito pertinente diante do contexto que tu está me falando, que eu acredito que já até me pediram para me aprofundar essa temática e eu estou amadurecendo isso. Que é como fica o relacionamento do casal depois que chegam duas crianças e que essas crianças têm esse problema de comportamento. Para ti e para o teu marido, vocês souberam administrar isso como casal ou também gerou algum estresse na relação? A gente soube administrar, mas porque a gente já sabia mais ou menos o que esperar. E também aconteceu que o Danilo e o Daniel eles não vieram de imediato para casa. Por conta dos documentos e tudo mais, a gente ficou mais ou menos um ano trazendo o final de semana, voltando pro abrigo, passa as férias. Então e eles nunca foram aquele tipo de criança que se esconderam. Desde o primeiro dia eles já aprontaram. Então a gente já sabia que não ia ser fácil quando eles estivessem em casa. Mas muda a rotina, muda o financeiro, a intimidade. O Danilo, no primeiro ano, ele praticamente não dormia. Ele pegava no sono, dava determinado horário, ele acordava chorando. Então, tinha dia que a gente já ficava esperando. Ó, daqui a pouco ele vai acordar chorando e a gente vai ter que acalmar. Então, assim, muda tudo. Só que a gente soube lidar. Eu acho que o mais fácil foi lidar com isso.
Na verdade, a gente não sentiu tanto, assim, não chegou a ter desavença entre nós dois. Só que eu falo que eu e Marcelo, a gente ia em workshop para pais, congressos, então acho que tudo isso ajuda quando o casal se prepara antes, sabe? Para Sim. você saber mais ou menos a linguagem que você vai falar com eles, o que que você quer, com a maneira que o casal quer educar. E tem casal que não discute isso. Aí quando tem um filho, mas você botou de castigo, mas você falou assim. E, tá, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho, né? Então eu acho muito importante o casal já saber qual é a maneira que eles vão querer educar essa criança junto. Acho que isso influencia muito. E estudar para saber qual é o melhor modelo, né, que cabe a Sim, uma construção de uma família por adoção. Porque eu sim. já falei aqui algumas vezes e repito que o modelo tradicional não é nada saudável para uma família formada por Uhum, adoção. Ou seja, aquele modelo muito autoritário, onde a criança não tem nenhuma abertura para o diálogo, para estabelecer suas rotinas, para poder construir as regras, né, junto com os uhum. pais. Então, assim, nós duas sabemos que tem hora que tem que ter aquele não redondo, claro e ponto final. Mas na maioria das vezes tem que prevalecer o diálogo, né? É aquela coisa da Sim. firmeza e do Às afeto vezes a gente que, acaba tendo que ceder e às vezes a gente tem que também tentar entender da onde que vem essa reação, né? Por que que ele age desse jeito? Porque eu escuto muito isso. Mas eu adotei minha filha, adolescente, ela só chora. Passa o dia inteiro no quarto chorando. Devia estar alegre, foi adotada. Então, não, peraí, tem um motivo dela estar chorando. Ela está na casa de estranhos, você é uma pessoa estranha, né? Então, investigar o porquê que essa criança, esse adolescente está reagindo de algumas formas que uma criança que nasceu num lar familiar não vai fazer, né? Mas porque a vivência delas é diferente. e aí por isso que quando você fala dos workshops, por isso que é importante a gente estudar, porque um dos princípios da, por exemplo, da disciplina positiva, que ela diz e afirma por meio de estudos, é que de trás de um comportamento desafiador há uma necessidade, né? Uhum. E aí, em vez de a gente só punir aquele comportamento desafiador, a gente tem que chamar e sentar e conversar ou tentar sondar, observar o que é que está por trás da repetição daquele comportamento que não é favorável nem para o desenvolvimento dela, nem para a saúde emocional da família, né? Então, quando Sim. a gente vai E estudando, a gente vai se também, apropriando disso. sim. E também, se você adota mais do que uma criança, tem que entender que cada uma é uma. Nem sempre o que Sim. funciona para uma vai funcionar para outra. Né? O Danilo e o Daniel, eles são bem diferentes. O Danilo, ele funciona na base do elogio. Não, filho, você consegue, você pode. Aí ele fica todo felizinho e conclui o que ele precisa concluir. O Daniel, se você pegar firme, não, que isso, você pode fazer isso daí, eu sei que você é capaz e eu não quero choramingo, você vai fazer. Ele pega e faz e executa. Então são crianças, apesar de serem irmãos e ter vivido a mesma coisa, são crianças que agem de maneira diferente. Você pode educar de maneira diferente. As regras são iguais, mas você tem que entender que cada um tem as suas necessidades. Você está falando bem dentro do que fala aquele livro As Cinco Linguagens do Amor, né? Que Sim, nossos filhos é vão muito ter legal. a linguagem da pele, né? Do físico, Uhum. outro vai ser da afirmação verbal, outro vai ser das É, ações que a gente executa. Natália, quando você falou dos desafios do começo da adoção, uma nossa audiência pode estar curiosa, querendo saber quais são esses desafios. Eu falo isso porque, assim como a tua história, eu também tenho na minha história filhos que tiveram essa experiência muito ruim de serem devolvidos, né? E sim, aí, quando eu fui observar e analisar os motivos das devoluções, eram motivos tão fúteis, que não faziam parte do universo da maternidade. Assim, sim, olha, é a não mesma dava coisa. trabalho demais. Ela foi para minha casa e derrubou meu vidro de perfume preferido todinho no banheiro. Aí eu fiquei pensando assim, isso é um motivo para você devolver um filho, né? E aí, quando chegou para Uhum. mim, também acontecia isso. Uma vez eu cheguei no banheiro e ela tinha pego um shampoo e fez aquela parte do chuveiro de piscina, tinha espuma para todo lado. E a gente, como mãe, a gente sabe que é uma coisa disfuncional, acabou um vidro de shampoo, mas a gente tem aquela Uhum. alegria assim, da maternidade, da ingenuidade, da criança transformar o banheiro numa grande, né, banheira de sabão.
E aí a gente vai conversar e isso aí jamais seria um motivo, né, de eu dizer que eu não vou dar Uhum. conta, que eu não vou modelar. Quais foram os teus desafios para não, as pessoas não acharem que são coisas extraordinárias, né? Não são coisas simples. Eu lembro que quando você. Ah, meu filho chegou com 6 e 8 anos. Eles vão saber tomar banho. Para, gente, é uma criança grande e não sabe. Não sabe tomar banho. Não sabe esperar a hora de ir no banheiro. Se ficar com vontade, vai fazer. Porque não foi educado para isso. Então, eram coisas que aconteciam. Eu lembro que eu fiquei, acho que um ano ensinando que quando sentir vontade de ir no banheiro, tem que ir no banheiro, não se faz na roupa. Nossa, Natália, mas é criança grande, mas ele não foi educado, não sabe que se tá com vontade, faz ali mesmo, tá tudo bem, ninguém nunca reclamou, ninguém nunca falou nada. Então são desafios, é difícil, porque tem dia que você tá estressada, tem dia que você tá cansada, tem dia que a criança já te testou, já fez muita malcriação, aí você fica realmente estressado. Mas não é motivo para devolução, gente. É coisa que qualquer criança, independente de ser biológico ou não, vai te testar, vai fazer. Alguns não vai fazer, outros vai, outras crianças serão mais fáceis, outras serão mais difíceis. Mas são coisas normais, tipo, não escova dente, não faz nada na sala de aula. Vai pra escola, passa o dia inteiro na escola, você chega, não tem nenhum cabeçalho pronto. Você fala, não é possível. Não, mas a professora não passou nada. Como não passou nada? É impossível a professora não ter passado. São coisas realmente que são simples, não é motivo de devolução. E os meus filhos vieram com a mesma reclamação que você falou. É muito bagunceira, não faz nada em sala de aula, não obedece, briga. Ah, fizeram isso comigo? Fizeram. Brigaram na escola, chegou com nota baixa, chegou sem fazer atividade. Danilo repetiu o primeiro ano na escola particular super cara da minha cidade. Ou seja, foi dinheiro jogado no lixo, né? Mas não é Sim, motivo para devolução. Não quer dizer que é porque eles foram adotados. Não, quer dizer que é porque eles são crianças. Óbvio que tem uma história atrás e tem alguns motivos, mas ainda assim não é motivo de devolução. Eu falo, quem devolve por isso é porque, na verdade, nunca quis ser mãe, quis brincar de boneca. Você vai lá, põe uma roupa bonitinha, leva para passear, mostra para todo mundo. Porque filho dá trabalho. Eu não conheço ninguém que tenha filho e fala que é fácil. sim. Eu acredito que até o estágio de convivência ainda se pode ter essa abertura, porque depende também da criança. Mas depois do estágio de convivência, eu acho que não tem que ter essa opção de devolução. Eu acho que a pessoa que Uhum. faz isso, ela comete o mesmo crime de negligência, de Sim, abandono, né? eu Porque, também vejo da mesma porque maneira. o processo de adoção ele é muito demorado, então ele dá um tempo para você amadurecer. Se o telefone toca, você tem aquele tempo de ir no abrigo, de fazer aquela aproximação. E Conhecer aí, a depois que criança. você diz assim, meu filho, pronto, pode aprontar o Sim, que for, né? É com você para sempre. Não tem que ter essa possibilidade de é. desistir. Ninguém desiste de um filho, né? Sim, eu falo muito isso. Eu falo, gente, não é que é fácil. Teve dia que eu fui chorar no quarto. Eu briguei com eles no quarto deles, depois eu fui chorar no meu, porque você fica frustrada duas vezes. Uma porque você acha que você educa e não tá fazendo efeito, e outra porque você não quer brigar. Aí você vai pro quarto, se sente mal e tudo mais. Só que eu não sei como pode passar na cabeça a devolução. Não é um produto. Não tem essa opção. E se saísse da Sim. sua barriga, você ia enfiar onde? Você ia jogar no lixo, então? Você ia botar na porta de alguém, né? Então não, eu acho que não pode existir essa, não existe essa hipótese. A partir do momento que você levou para sua casa e falou, não, eu vou, principalmente a partir do momento que a criança sabe. Que eu lembro que com o Danilo e Daniel, eles não sabiam. Por eles terem sido devolvidos 3 vezes, pediram para não falar. Falou, olha, só fala para ele que você vai adotar quando você tiver certeza. Porque eles ficam ansiosos e depois saem magoados. Então, conheça eles, conviva com eles um pouquinho, e aí, se você e seu esposo realmente quiser levar eles embora, você fala que vocês vão adotar. E era horrível, porque a gente queria falar desde o primeiro dia: olha, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Não podia, né? A gente tinha que ficar se segurando. Mas eu acho assim que você tem várias oportunidades para saber se você quer ser ou não. Você vai escrever o perfil da maneira que você quer. Porque se você parar para pensar já é injusto, porque se você engravida você não tem essa opção, né? E aí você tá tratando mais uma vez aquela criança como objeto. E você quer, eu quero dar cor tal, cabelo tal, com a saúde assim, assim, assado, não, não, não.
Mas ainda assim você tem essa opção de escolher a criança, né? Isso também é o que Depois difere você... da maternidade, a adoção, né? É, Ainda se torna assim porque você tem essa opção de escolher, de ser de acordo com o desejo do seu coração, com a sua sim, expectativa. Então, se você alinha esse perfil, a sua expectativa, mais um motivo para você jamais pensar nessa devolver, com questão, né? certeza. E eu falo, não sei como que é aí, mas aqui na minha cidade os abrigos não libera para qualquer pessoa, principalmente se tiver na CNA para ir visitar o abrigo. Na minha consciência, eu acho que deveria ir sim, deveria ser obrigatório. Você ir, você passar o dia inteiro lá cuidando daquelas crianças. Para você entender a realidade, quais são as crianças que estão para adoção. Para aí depois você não falar, ai, mas não me falaram que era assim, não. Por isso que eu falo muito a verdade. As pessoas falam, nossa, Natália, mas você conta até o que é ruim no seu canal. Falei, eu conto para ninguém me mandar mensagem assim, ah, você me encorajou a adotar um menino de 15 anos, falou que ia ser tudo perfeito e não tá sendo. Então eu não pinto, eu falo, não vai ser fácil. Mas é bom. Com o tempo, depois que as coisas se ajustam, é só felicidade. Tem todas as primeiras vezes, mesmo se a criança for maior. Tem todas as alegrias. Eu não trocaria meus filhos por nada, por nenhuma outra opção de maternidade. Não voltaria atrás, mas é desafiador. Só que ser mãe e ser pai é desafiador. Se você realmente for ser presente na vida deles, vai ser desafiador. E também são experiências muito singulares e particulares, né? Você passou Sim, por esses desafios, eu passei por outros, e tem pessoas que podem adotar e não passar por essas mesmas sim, experiências. Eu conheço casos de adoção de adolescente onde a adaptação foi super positiva, a criança se adaptou até na escola, que é outro desafio, e que os pais não tiveram, né, que passar por algumas sim. dificuldades, né? Então a Eu gente tem falo que isso pro sempre ver pessoal, eu falo, como que pode acontecer ou não, né? Não está no sim. manual, não vem no pacote. Sou adotado, vou dar trabalho. Não, pelo contrário, É, são coisas que eu acontecem, falo né? isso. A Em todas as famílias. Yasmin, que tem 17 anos, ela chegou no finalzinho do ano passado. Ela foi muito mais fácil que o Danilo e Daniel, que chegou pequenininho. Eu não tive dor de cabeça com ela, ela se adaptou super bem, ela não dá trabalho, não, você não precisa chamar a atenção dela pra nada. Tá tranquilo, só chora muito, né? Mas aí a gente também vai aprendendo a lidar com isso, com o fato dela ser mais sensível, mais sentimental e tá tudo bem. Mas os meninos que era menorzinho me deram mais trabalho, foi mais difícil, mais desafiador. Então, assim, não tem fórmula mágica, não. Falo que ser pai dá trabalho. Mesmo que seu filho é bonzinho, vai dar trabalho, porque você vai ter que se preocupar com a escola, com a alimentação, com a educação. Porque seu filho pode ser bonzinho, mas ainda assim você tem que educar e tem que ensinar os valores e tudo mais. Então, de qualquer maneira, vai dar trabalho. Sim. E também essa que chegou depois, ela já pega também uma mãe mais amadurecida, uma mãe Sim. que já errou muito. Eu sei porque eu tenho uma caçula É. aqui, e da minha caçula para minha primeira, a diferença é gritante de quem eu sou e de Sim. quem ela é também. Ela acabou pegando já uma família que tem uma rotina, que já tem regras, que já tem valores mais Já sabe ser pai e estabelecidos. mãe. E a Meu gente já marido aprendeu fala isso. muito, né? A gente já Falou, aprendeu você já pegou muito. a gente amaciado. Agora a gente já sabe, vamos ceder, porque é fase, daqui a pouco vamos fazer vista Exatamente, essa é a grossa. palavra mágica, É, ceder. A gente aprende a ceder, a passar sim. mais vista grossa em muitas situações que no começo a Uhum. gente não queria passar porque a gente queria educar e queria ser modelo, queria que E a gente fosse, né? achava que se não chamasse atenção naquele momento ia virar o que não presta. E na verdade não é assim, às vezes é só coisa de criança mesmo. Exatamente, a nossa insegurança como ser mãe de primeira viagem, dar conta, leva a gente a ter algumas posturas mais rígidas, Sim. né? E Eu aí o acho tempo vai principalmente passando. na adoção. Porque a gente Sim. tem aquela necessidade de suprir, não, eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu tenho que botar ele na linha e tudo mais, e a gente acaba errando e pecando. Eu falo isso. Gente, pai e mãe é adulto, mas erra. A gente vai fazer besteira também, né? Então, Sim. quando vem os próximos, a gente já tá mais esperto já. E Natália, como foi tua rede de apoio? Como é tua rede de apoio? Quem foi que te apoiou nesse teu projeto de ser mãe por meio da adoção? Então, a gente nunca deixou isso muito aberto. A gente sempre contou para a família e tudo mais. Só que a gente nunca chegou e falou: o que que você acha? A gente nunca pediu opinião. Por dois motivos. Um, porque a gente não queria ouvir uma resposta que fosse ruim. Tipo, eu não sei, acho que vocês estão se precipitando. A gente não queria esse tipo de palpite numa decisão que a gente já tinha tomada. E outra, porque na hora do vamos ver mesmo, é o casal. Então,
A gente fez toda a documentação e de repente chegou na nossa família e falou assim: a gente está habilitado para adotar, daqui a pouco vão chamar a gente para conhecer uma criança. Foi só isso. Eles, como assim? Como se a gente estivesse grávidos e estivesse falando: olha, estamos grávidos. Só que graças a Deus, tanto da minha família quanto a família do meu esposo, todo mundo aceitou numa boa, todo mundo apoiou. A pergunta assim que mais estranharam foram por que da gente querer adoção tardia. Ah, mas por que você não pega um bebezinho? É tão mais fácil, vai educar do jeito que você quer. A gente falou, não, a gente não tem essa. O que Deus mandar é o que vai chegar e tá muito bom, a gente vai conseguir resolver. E a gente já falou assim mesmo, serião. E aí já não dá muita margem pra família ficar ali dialogando quando você é mais curto e grosso, né? Então foi isso. Só que a gente também nunca compartilhou muitos desafios. As coisas difíceis que acontecia, a gente não levava muito para fora, para que eles não enxergassem a criança com os olhos diferentes. Ai, tá fazendo isso porque é adotado, tá fazendo isso porque já chegou grande. Então a gente não falava, a gente evitava falar que aprontou na escola, a gente contava só as coisas boas, tirou um 10, deixava para contar só as coisas boas. Mas eles receberam muito bem. Todo mundo, assim, a minha sogra, minha mãe, tipo, é super vovózona mesmo, de mimar eles, estragar eles, sabe? Eu não sinto diferença do cuidado deles com os meus sobrinhos, que são filhos biológicos. Eu não sinto nenhuma diferença, graças a Deus, sabe? De ninguém da minha família. E nem dos nossos amigos. Então, assim, eu posso dizer que eu fui felizada, porque eu sei que não é todo mundo que tem esse apoio. Então, a gente não teve nenhuma dificuldade, ninguém com preconceito, nada. Foi tudo bem nessa parte. Na última entrevista que eu vi sua, você dizia que tinha o desejo de adotar um adolescente. Como é que anda esse desejo? Então, chegou a Yasmin, que logo depois disso eu adotei a Yasmin. Foi no Logo mesmo depois ano. disso, né? Yasmin Então, chegou perto de fazer 17. sim. E fechou a família. Ai, no momento eu acho que sim. Não vou falar que não, que nem. Vai saber os Sim. planos de Deus. Mas hoje, no momento, hoje mesmo eu recebi uma mensagem da busca ativa com 2 irmãos. Aí eu nem me aprofundei na história. Eu falei, não, já tem 4, tudo certo. Mas eu tô sempre recebendo busca ativa no meu celular, né? Também. Mas hoje, no momento, eu sinto assim que já tá bom, é 4, é muita criança. Não pela questão de amor, não, sabe? Eu sinto que eu poderia ter mais filhos, mas não é só de amor, né? É escola, é roupa, é as necessidades básicas que hoje em dia não é fácil, é muito difícil criar um filho financeiramente falando. Exatamente. E a atenção também, né? A atenção de um é diferente de 2, de 3, de 4. Não é a mesma coisa. E O olho eles no sentem. olho. E eles sentem. Eu lembro que quando a Clarice chegou, o Danilo ficou em choque. Porque o Danilo, ele é muito ciumento, muito. E aí, por mais que a gente tivesse conversado, por mais que a gente tivesse preparado ele estranhou, porque ela chegou, aí toda a atenção foi pra cima dela, a família fez festa, surpresa pra receber, todo mundo chegando, trazendo presente, comemorando. E ele chorava mesmo, assim, ó, de lacrimejar. Aí eu falava, que foi, filho? Ele, tudo bem, vai passar, é muito ciúme, ele mesmo. Ele mesmo falava, mas ele nunca distratou ela, sabe? Sim. Porque a gente falou, não pode distratar. Você sabe que essa atenção você recebeu, é porque ela é nova, daqui a pouco todo mundo já acostuma, acabou esse fuzuê, né? Mas tem que tratar ela bem, é sua irmã e tal. Então ele nunca distratou ela, mas ele sentiu. Já o Daniel, ele sentiu mais com a Yasmin. Quando a Yasmin chegou, acho que por ela ser mais velha, ela é mais velha, ela tem algumas liberdades que eu ainda não tenho por ser menor, mas eu era o mais velho antes, então ele ficou um pouquinho enciumado e se fazendo de hominho já, sabe? Não, eu não brinco mais de carrinho, eu não vou mais na rua brincar, já sou grande. E a gente sabia que era ciúme, passou um tempinho, tava ele lá brincando de carrinho. A gente tem que administrar muito bem isso, porque acontece em toda configuração familiar. Quando chega uma criança, tem aqueles comportamentos que a psicologia já diz que até são previsíveis, né? Sim. A minha aqui voltou a fazer xixi na cama, né? E aí eu fui entender, conversar, aquela coisa de querer chamar a atenção. O Danilo isso fez acontece. Também, 2 vezes. Aí para querer chamar a atenção, né? Vamos ver aqui você algumas já é perguntas. grande, rapaz.
Pode falar. A Gabi tá falando, a Gabi Paixão, ela já esteve aqui na live, ela tá dizendo que o canal da Nath é top, canal do Ah, YouTube. obrigada. Eu também choro com ela, Ângela, então você não fez chorar só eu, mais gente também já chorou vendo Eu falo, seus... gente, eu choro, eu assisto os vídeos e eu choro. Aqui tá falando o nome, né, da Natália Garcia. Eu também sou do Piauí, alguma pessoa falando aqui, falando sobre a live. Aí a Ellen está perguntando, e é uma pergunta muito recorrente. Explica aí, Natália, como é que se participa da busca ativa e o que é busca ativa? Ah, tá. A busca ativa, ela é um grupo, geralmente é de voluntários, não é um grupo de profissionais do Conselho Tutelar, né? Geralmente é voluntários. E a maioria ou é mãe que já adotou, ou é assistente social que gosta da causa, né? E aí eles se reúnem, fazem grupos no Facebook, alguns têm sites, aplicativos já no celular, grupos de WhatsApp. E aí eu acredito que seja o Conselho Tutelar ou a comarca envia para esses voluntários perfis de crianças que eles, né, não acreditam que vai achar dentro do sistema uma família ou ali na cidade deles, uma família para essas crianças. Aí eles vão, tirar fotinha das crianças, fazem vídeo, às vezes pede para a criança escrever uma cartinha. E aí disponibiliza para os papais e para as mamães que estão à espera dos seus filhos dentro desse grupo, tá? As fotinhas e os vídeos não podem sair desse grupo. Aí você vai ali todo dia receber fotinha, vídeo com a história da criança. Ai, Natália, me apaixonei, é o meu filho. Pronto, você vai entrar em contato, a gente chama de cegonha, né? Vai entrar em contato com uma das cegonhas, geralmente quem postou a busca, quem postou o perfilzinho da criança, vai falar, eu gostei, me interessei, gostaria de conhecer a criança. Aí essa cegonha vai te encaminhar para a comarca e você vai lidar diretamente com a comarca, e aí é um processo natural de adoção. A única diferença é que você vai encontrar o seu filho, você não vai ficar esperando o telefone tocar. A Clarice, ela veio da busca ativa. Sim. E aí, cada busca ativa vai ter alguns critérios. Tem busca ativa que só é crianças com mais de 5 anos, para outras não, tem que ser mais de 8 anos, né? Vai depender de cada busca ativa. Geralmente é criança. Hoje em dia, eu acho que está a partir de 8 anos, porque o pessoal está ampliando o perfil. Então, eu acho que é a partir de 8 anos, ou menores se forem grupos de irmãos, tipo um de 2 anos, um de 5 anos e um de 10 anos. Aí entra na busca ativa, né? Mas não havendo separação, a família vai ter que ficar com os 3 de uma vez. Ou uma criança com algum tipo de necessidade especial, deficiência física ou cognitiva, né? Enfim. E aí todos esses perfis acabam entrando na busca ativa. Eu vou ser bem sincera. Com tanto de busca que eu já vi, o que mais pega ou é grupo de irmãos, a partir de 3 irmãos, ou mais velho, crianças com 10, 11, 12 anos. É o que a gente mais vê, é uma criança mais linda que a outra. E aí elas fazem aqueles videozinhos que você tem que fechar logo, senão você sai correndo para pegar, sabe? Eu falo que eu não posso mais assistir vídeo, que eu não posso mais ir em abrigo, não tenho mais condições. Eu também tenho falado isso. Então, te perguntando aqui, quais foram os desafios na escola e quais foram as estratégias que você usou para superar e que está superando os desafios da escola? Escola, para mim, é o que mais pega. É muito difícil. Porque eu tenho 2 pessoinhas que não gostam de estudar, né? O Danilo não é nem que ele não goste, é por conta do TDAH. O déficit de atenção pega muito para ele. Então, qualquer coisa ele se dispersa, o que acaba fazendo com que ele tenha mais dificuldade de pegar a matéria. Assim que ele chegou, ele tinha muitos problemas comportamentais, de não saber mesmo se comportar na escola. Então, ele não respeitava os professores, não respeitava os amiguinhos, né? Então, a gente teve muita dificuldade porque ele era agressivo. E aí, era todos os dias na diretoria, porque bateu, porque puxou o cabelo, porque fez isso, porque fez aquilo. E era chegar em casa, você vai ficar de castigo, você não vai brincar na rua, você não vai jogar videogame porque você bateu na amiguinha. Tinha que disciplinar. E era ser grossa e ser curto e grosso mesmo, sabe? Às vezes a gente ficava com dó, que a gente falava, meu Deus, ficou de castigo ontem, vai ficar hoje de novo. Mas tinha até ele entender que não, que é errado bater no amiguinho, que é errado falar palavrão para a professora. E aí, com o tempo, ele foi pegando.
A questão do ensinamento, eu botei ele numa escola muito boa, que é a Unasp, né? Eu acho que tem em toda a cidade. E eles tinham uma rede de apoio muito grande para criança com TDAH, muito grande mesmo. E ali eles me ajudaram muito na questão de alfabetização, de comportamento. Eu não queria medicar o Danilo. O Danilo veio tomando muitas medicações e eu queria tirar tudo. Eu falei, eu não quero ele tomando nada. E a escola me apoiou. Falou, ok, mãe, você não quer medicar ele, você não vai medicar. A gente vai lidar com ele em sala de aula sem nenhuma medicação. O que foi incrível, porque todas as escolas falavam, não, você tem que dar remédio, a gente não vai aguentar esse menino pulando o dia inteiro. Eu falava, não, eu não quero dar remédio para ele. Então lá tinha um apoio muito grande. Ele fez aula extra, ele tinha uma psicóloga lá que dava um apoio. No primeiro ano, eles tiravam ele de sala de aula na hora da prova. Então, não tinha nada que fazia ele perder o foco e aí ele conseguia concluir a prova. Então, assim, é muito importante você ter profissionais do seu lado, seja uma boa escola, um bom psicólogo. Danilo, ele foi no psicólogo durante um tempo. Eu sei que para algumas crianças é extremamente necessária a medicação, mas eu acho que você deve tentar todas as alternativas, porque remédio nunca é bom. É É, droga, né? isso. Então, tenta, não vá no primeiro médico que fala, não, mas ele precisa tomar isso aqui, mãe. Não faça isso. Pesquisa, procura outros médicos, pesquisa na internet mães que já passaram por isso, ouve as histórias, observa o seu filho. Por exemplo, o Danilo, ele é extremamente inquieto, ele não para um minuto. Mas não é o ponto de precisar tomar medicação. Tipo assim, ele não fica quieto? Não fica. Mas ele, hoje em dia, ele não arranja confusão com mais ninguém. Todos os professores gostam dele, falam que ele é educado, que ele é respeitoso. Então, a rotina e a regra foi o suficiente com ele. Óbvio que para outras crianças pode ser diferente. Mas, assim, o que eu quero dizer é para tentar, sabe? Não sair entupindo seu filho de medicação antes de tentar e procurar uma boa escola que vai te dar esse mesmo suporte. Eu decidi tirar a medicação, então vou uma escola que esteja ciente que ele tem o TDAH, mas que ele não vai tomar o remédio e eles vão trabalhar com isso, né? Já a Clarice, eu também tenho dificuldade na escola, porque ela não frequentou regularmente a escola, ela ia uma vez ou outra antes de chegar ao abrigo. Então ela não chegou no nível que ela deveria estar. Ela estava matriculada na 7ª série, mas ela não acompanhava esse conteúdo. E ela não gosta. Então tem que pegar no pé mesmo. Esse tempo de quarentena até ajudou. Porque aí ela consegue fazer atividade ali no tempo dela. Às vezes passa o dia inteiro fazendo. Mas ela faz no tempo dela e acaba conseguindo concluir. Eu também estou aqui numa escola que deu um apoio bacana, que eles dão mais tempo para ela entregar os trabalhos, para ela entregar a tarefinha de casa e estão passando umas atividades extras para ela, de série inferior. Então, tudo isso ajuda. Não tenha vergonha, sabe, de chegar na escola e falar, olha, eu acabei de adotar meu filho e ele age assim, 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 e eu tô aprendendo a tratar. Vocês podem me ajudar? Porque às vezes os pais falam, eu não quero falar que meu filho é adotado. Só que aí o professor não vai saber, o professor vai olhar ele como uma criança mal criada e acabou. Não vai dar atenção. E é importante que tanto na escola quanto em casa vocês trabalhem da mesma maneira. Ajuda muito. Isso, pelo menos para mim, ajuda muito quando eu tenho apoio dos professores em relação à escola, sabe? É, Então eu acho o que você está que falando, a ciência já tem feito muitos estudos sobre isso. Hoje existe um movimento no Brasil, que é apoiado pelo Conselho Federal de Psicologia, que é a não medicalização da educação. Existem campanhas nacionais para as mães, né, para os pais pensarem seriamente nessa questão da medicalização. Porque muitas vezes é só o contexto da sala de aula, é só a metodologia do professor, é só, né, aquela missão daquela escola que não é muito de integrar, de trabalhar com a diversidade, de olhar para a tem alguns criança com a... professores que não se esforçam, né? Exatamente. E aí, quando você coloca numa escola que não vê a criança como com as suas singularidades, acaba sempre puxando os pais para levar para o neuropediatra, para o psicólogo, para medicalizar como forma daquela criança se habituar àquele ambiente. E muitas vezes é um ambiente que tem que ser desconstruído para poder acolher aquela criança que vem de um contexto totalmente diferente, né? No dia 9 de É. junho, a gente vai ter um grande pesquisador aqui que vai falar sobre isso. Ele faz pesquisa só sobre medicalização da educação.
E ele vem contar casos muito sérios de crianças que passam 10 anos aí tomando Ritalina e quando vai fazer um novo diagnóstico, foram 10 anos perdidos tomando um medicamento extremamente nocivo ao sistema nervoso central, que só lá no futuro vai saber quais são as consequências de ter tomado um remédio tão sério durante tanto tempo, né? O Danilo, ele chegou tomando Ritalina e Espiridona. Acho que é isso, Sim, Espirona, alguma coisa assim. E aí eu fui pesquisar na internet. Falei, meu Deus, o que são esses remédios? E eu vi que dava sequela, assim, por muito tempo de uso. Eu falei, amor, não vale a pena. A gente vai medicar, resolver um problema agora, só que lá na frente ele vai ter outro problema. E outra coisa que eu vi é que o TDAH, principalmente a parte da hiperatividade, não tem cura. A pessoa aprende a lidar com aquilo, mas não tem uma cura. Falei, então ele vai ficar tomando remédio para uma coisa que não tem cura? Então, já que é pra ele aprender a lidar, ele aprende a lidar sem o remédio. Vamos, óbvio que a gente fez o desmame, né? Porque ele era viciado. Então a gente tirou bem devagarzinho, né? Até ele não tomar mais, mas foi uma decisão nossa. Tanto é que a psicóloga falava, não, ele tem que tomar medicação. E na primeira escola que ele estava também falava, ele precisa tomar medicação. Mas eu falei, não quero. Eu achava muito ruim e era visível, porque ele estava dopado, sabe? Que ele era. Eu prefiro ele pulando, sassaricando do jeito que ele fica, não para um minuto. Mas você vê que são crianças diferentes, com a medicação e sem a medicação, sabe? E ele tá aprendendo muito bem, tá acompanhando muito bem. Só ficar em cima, não dá descanso, não pode dar descanso. Tem que todo dia olhar o caderno, porque quando ele pensa que o pai não tá olhando, aí ele relaxa de novo, entendeu? Então todo dia sim. tem que olhar o caderno, mesmo sábado e domingo, fazer uma leitura para ficar com nível de leitura bom, nível de escrita bom. Mas é questão de rotina mesmo, sabe? Isso. Natália, nossa live já está terminando. Tua história é tão que Ah, passou poxa. voando. Eu queria pedir para você falar um pouco de cada filho, falar das qualidades, da personalidade, como você vê cada filho seu, deixando essa mensagem para quem está ouvindo, do que é essa adoção tardia, do que é adotar uma criança maior, de que é estar se construindo essa mãe já de adolescente, já começar a ser mãe de adolescente, né? É, vou começar da mais velha pro mais novo, então. A mais velha é a Yasmin, ela fez 17 anos e ela chegou há quase 4 meses aqui em casa, é muito recente. E a Yasmin, ela é extremamente parecida comigo. Os gostos, ela é muito calma, ela é muito choroninha, muito sentimental, carinhosa, atenciosa, mas também é teimosa, sabe? Tudo, não, mas eu acho, eu quero, eu faço. Já tá naquela fase de que acha que sabe das coisas, né? Mas ela é muito boazinha. E apesar de dela ter chego há pouco tempo e de estar já chegar bem grandona, era uma criança que queria muito ser filha. Então ela recebeu muito bem a gente, sabe? Tanto é que ela fez uma entrevista com a psicóloga e a psicóloga perguntou: "Você quer mais tempo ou eu posso pedir para o juiz acabar com o processo?" Ela falou: "Não, não quero mais tempo", porque ela realmente queria uma família. Então, com ela, eu deixo o recado de que, da mesma maneira que você quer ser pai, a mesma ansiedade, o mesmo desejo, aquela criança abrigada tem de ser filho. Né? Talvez até mais, porque você tem o seu parceiro, você tem sua família, seus amigos, e essa criança não tem ninguém. Então, ela tem um desejo muito grande, independente da idade, de ser filho, sabe? Não achar que a idade vai limitar isso, porque não limita. O Daniel, ele é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o que ele vai fazer, sabe? Mas ele é muito bom. É uma criança que não dá trabalho. Ele não te dá dor de cabeça nem na escola, nem no dia a dia. Raramente ele apronta. Às vezes ele apronta. Quando ele apronta, ele deixa a gente de cabelo no pé. Mas na maioria das vezes, ele é muito calmo. A gente recebe muito elogio na escola. Toda vez que ele vai na casa de um parente, ou na casa de um amigo, ou na casa de alguém da igreja, a gente recebe, nossa, mas como ele é obediente, como ele é educado, como ele é prestativo, né? E ele já é um adolescente também, tá aí com seus 13 anos, e a gente pode ver que não tem a ver com a idade, mais uma vez, e sim com a rotina e com a educação que os pais dão. Eu vejo crianças que são biológicas e que tá nessa idade e que dá muita dor de cabeça para os pais. Então eu falo, o erro aí não tá no DNA,
O erro tá na rotina, na educação, né? Tem seus defeitos, tem suas qualidades, todos eles. O Daniel, ele é muito teimoso, a gente fala que ele é jumento jovem. Porque a gente fala assim, você já é burro velho. Ele fala, não sou burro velho, não fala assim comigo. Eu falo, então tá, é jumento jovem. Porque ele demora pra obedecer coisas simples. No dia a dia, as coisas sérias, ele faz certinho. Mas coisa assim, Daniel, lava esse tapete desse jeito, senão não vai ficar limpo. Não, do jeito que eu tô fazendo vai ficar bom. E aí depois ele vê que não ficou bom e aí ele vai fazer de novo. Né? Ele é teimoso, assim, quer fazer as coisas do jeito dele. Mas ele raramente dá dor de cabeça. A gente raramente tem que chamar a atenção dele ou passa uma situação ruim por causa dele. A Clarice, todo mundo acha que ela é bruta. Todo mundo fala, nossa, mas ela é fechada, ela é bruta. E ela não é. Ela é uma florzinha, ela é um doce. Mesmo uma criança que se você espirrar, ela não sai do seu lado. Você tá bem? Você quer um remédio? Você quer ir no hospital? Ela se preocupa e ela se preocupa com todo mundo. Se ela come um chiclete na rua, ela quer trazer chiclete para todos os irmãos, para o vizinho, para a cachorra, para todo mundo. Ela tá sempre se preocupando com todo mundo. Ela é um amorzinho. Eu falo, filha, você só dá trabalho na escola, porque não gosta de fazer as tarefas, mas de resto, não dá dor de cabeça pra nada. Prestativa, se você tá arrumando a casa, mãe, quer que eu te ajude? Posso lavar uma louça? Posso passar um pano? Muito boazinha. Acorda cedo pra tomar café com o pai dela quando ele sai pra trabalhar, mesmo que depois ela volte pra cama pra dormir, mas ela gosta de ter esse tempo, sabe, com a família. Ela gosta de estar com as pessoas que ela ama. Só que ela não se abre para qualquer pessoa. Então, para você chegar no coração dela, você tem que conquistar, sabe? Ela é seletiva. Não é qualquer pessoa que é amigo dela, não é porque é parente que ela vai ficar cheia de sorrisos e abraços. Mas ela é um amorzinho, ela é muito carinhosa. O Danilo, ele é o Alvin, sabe o Alvin dos esquilos? Você não para de chamar a atenção dele em um minuto, é o dia inteiro. Danilo, Danilo, Danilo. Ele não para, ele tá sempre quebrando alguma coisa, derrubando alguma coisa, pisando no cachorro. Ele não para, um minuto. É o dia inteiro aprontando. Sabe? Quando você ouve silêncio, você fala, Danilo, o que você tá fazendo? Mãe, como você sabe? Você passa o dia inteiro chamando a atenção dele por coisas pequenas. Ou porque decidiu fazer uma coisa para comer e tacou fogo no pano de prato. Coisas assim. Não é que ele vá aprontar uma coisa grave. Mas ele tá sempre aprontando alguma coisinha, você tem que estar sempre de olho. Muito Mas ele é a curioso, criança né? mais. Ele é a criança mais coração do mundo. Eu falo, filho, não existe caráter melhor que o seu. Você pode brigar com ele, qualquer pessoa da rua, qualquer amiguinho, pode falar qualquer coisa pra ele, que ele perdoa 2 minutos depois. Ele não guarda mágoa. A criança pode ser ruim com ele, não dividir os brinquedos, não deixar ele brincar. Quando é a vez dele, ele divide, ele empresta, ele se preocupa, ele quer dar as coisas dele para os amiguinhos, ele quer levar merenda para o amiguinho que não tem condições de levar merenda. Ele é puro coração, assim, sabe? Uma pessoa que se preocupa com tudo. Tipo, se um prato tá longe do pai dele e ele sabe que o pai dele não alcança ali por causa da cadeira de roda, ele vai ser aquele que sem ninguém falar nada, vai pegar o prato e vai levar. Sabe? Esses tipos de coisa que é bem pequenininho, que só mãe vê, só pai observa, mas que você vê que é coisa de caráter, de ter um bom caráter, de ser uma pessoa simplesmente boa. É ele. Ele é bom, muito bom. Eu falo assim, eu não me preocupo com o seu futuro. Você pode até não ser uma pessoa extremamente bem-sucedida financeiramente, mas eu sei que você vai ser bom em todas as outras coisas. Você vai ser um ótimo marido, você vai ser um ótimo pai, um ótimo amigo, porque o coração dele é bom, sabe? É simples. Então, eu fico assim, eu falo, gente, é muito caráter, é muita bondade para uma pessoa só, sabe? Sim. Olha, as perguntas que estão fazendo sobre busca ativa, você pode mandar um direct para a Natália, que ela manda aí o endereço Respondo todo mundo. manda direct para ela. Natália, queria te agradecer, queria que você desse essa mensagem onde é que as pessoas te encontram, nas suas redes sociais. Sei que você é muito aberta para ajudar as pessoas que estão começando essa Sim. jornada. Todo mundo aqui amando a live, manda em coraçãozinho e agradecendo a Natália.
A live foi linda e não poderia ser diferente, com uma história maravilhosa. Eu teria muitas mais perguntas, mas a live já Dá caiu. vontade de ficar, né, conversando. Muitos assuntos, né? Mas a gente vai deixar. As primeiras lives que eu tô fazendo, eu tô ouvindo as histórias, né? Eu acho que no futuro a gente tem que voltar para aprofundar, né? Porque as histórias são lindas e a gente sabe que tem singularidades que também vão nos alimentar muito. Mas deixa o recado aí, como é que as pessoas te encontram? Aqui no Instagram, tô sempre respondendo, respondo geralmente na hora, não demoro para responder, então pode me chamar no direct, eu respondo todo mundo mesmo. E lá no YouTube é que eu divido mais mesmo as vidas. Lá no YouTube é Natália Garcia. Botou Natália Garcia, já vai me aparecer lá, o YouTube já consertou o canal, então em breve a gente tá com vídeos novos. Mas aqui no Instagram, para conversar, eu acabo conseguindo dar uma atenção melhor, entendeu? Todos os dias eu olho, respondo, ajudo quem eu puder ajudar com busca ativa, eu ajudo, lembrando que precisa já estar cadastrado no CNA. Eu não posso inserir ninguém que não esteja no CNA no grupo, porque senão as cegonhas brigam comigo, falam, Nath, mas ele não estava no sistema de adoção e tudo mais, né? Mas eu sempre tento ajudar. Busca ativa é uma ferramenta muito incrível mesmo. Eu acho que todo mundo deveria saber. E eu acho que todo mundo deveria ser inserido, mesmo que não tenha um Certo, perfil amplo. já caí nossa live. Então, Ah, as pessoas te buscam nesses endereços. Eu queria te agradecer muito, viu? Um beijo no coração, para não ser rompido. muito E a gente obrigada, se viu? Deus encontra em outra abençoe. oportunidade. Obrigada, Sim, querida. estou à disposição. Beijo. Obrigada.